Oi, gente! Minha mensagem hoje não poderia ser diferente. A gente vai falar um pouco sobre as questões de medo, as questões de pânico, as questões que estão acontecendo conosco, porque eu também me incluo, eu faço parte. Eu queria fazer uma reflexão sobre algumas questões que eu acho que vai ajudar vocês a passar por esse momento de uma forma melhor. Meu nome é Cassiana Martins, eu sou psicóloga clínica organizacional, sou do grupo de risco. Quem me olha não sabe disso. Quem me olha, imagino que eu vendo saúde, porque eu vivo sorrindo, mas faz muito tempo que eu luto com uma doença que não é nada agradável e me faz, em alguns momentos, ter o que eu chamo de pausas de vida. Me faz ficar em quarentena em outras situações e hoje também, né, como vocês, mas esse período que a gente está passando me fez refletir bastante o quanto era minha obrigação falar um pouco sobre tudo isso com um outro olhar. Com um olhar de quem, sim, tem uma vulnerabilidade maior, mas que não aparenta. As pessoas que estão ao redor de vocês não têm uma tarja dizendo que tem ou não tem o coronavírus. As pessoas ao redor de vocês não têm uma tarja dizendo se são mais vulneráveis ou menos vulneráveis. Ninguém tem essa tarja dizendo o que está passando ou o que está vivenciando no seu dia a dia, mas com certeza talvez tenham pessoas que precisam de maior cuidado, que você não sabe, que você não imagina e que daqui a pouco você precisa se cuidar para que essa pessoa sobreviva. A gente passou já por muita coisa e a gente vai passar por mais essa. Só que a forma que a gente passar por essa é que vai delimitar o quanto nosso desgaste físico e emocional lá na frente vai fazer a diferença para a gente se reerguer, porque é isso que vai acontecer. Sim, estamos numa guerra contra um inimigo invisível, mas vamos lembrar que a gente já teve muitas guerras. Vamos lembrar que a humanidade já passou por muita coisa e que sempre a gente sobrevive. E se não nós, que estamos aqui conversando, os nossos outros, né? E a gente tem que pensar neles também. Porque é por isso que a gente está em casa, não é só pela gente. É todo mundo por todo mundo. E esses inimigos invisíveis que a gente está enfrentando agora também fazem parte o nosso medo, a nossa angústia, aquilo que a gente não tá conseguindo lidar, essa coisa das pessoas não quererem ficar em casa. É uma sociedade que não sabe lidar com limite, né? Eu queria convidar vocês a pensar sobre isso, assim, o quanto essa geração tem dificuldade em lidar com limite, em lidar com até onde pode ir, em lidar com o que não consegue fazer, em lidar até com a sua própria falta, né? A falta de recursos e muitas vezes lidar com a sua impotência. Porque eu acho que é um pouco disso que está acontecendo. A gente está lidando com a nossa própria impotência diante dos fatos. Sempre que existe uma guerra, existem perdas. Existem perdas de pessoas, existem perdas financeiras para todo mundo. Alguns perdem mais, outros perdem menos, mas com certeza quando existe uma guerra existem perdas. E todo mundo se sacrifica um pouco pelo bem maior. Todo mundo busca tentar acertar e racionar e dividir e fazer com que todo mundo tenha condições de poder enfrentar esse momento, né? E o quanto a gente precisa de pouco para viver, né? O quanto a gente consegue abrir mão das coisas. Eu acho que é bem importante pensar isso agora, porque a gente está vivendo numa situação que a gente tem que abrir mão de muita coisa. A gente tem que abrir mão da nossa liberdade, a gente tem que abrir mão do nosso ir e vir. Mas por outro lado, é tão pouco diante da vida de quem a gente ama, diante da nossa vida,
diante da continuidade da existência, é tão pequeno a gente ficar apegado em não poder, sei lá, dar uma volta, ou ir numa festa, ou fazer uma janta. É tão pequeno a gente pensar que daqui a pouco vai tudo passar e a gente vai poder voltar à nossa bendita rotina, né? De sim, acordar cedo, de fazer mil coisas. E eu acho que esse é o momento também da gente pensar assim, poxa, se eu vou precisar me reorganizar quando eu voltar para o meu negócio, se eu não vou ter tantos recursos financeiros para poder, enfim, né, expandir ou coisa assim, eu vou ter que reinventar e todo mundo vai ter que reinventar e todo mundo vai ter que buscar recursos. E talvez agora nesse momento que você está em casa, que você está mais tranquilo, mais calmo, você precisa realmente buscar o tipo de conhecimento que você precisa para alavancar seu negócio quando tudo voltar ao normal, porque vai voltar, a gente vai voltar às nossas vidas em algum momento. A gente não sabe quanto tempo, eu acho que isso angustia muito. A gente não sabe até onde tudo isso vai acontecer, mas vocês percebem o quanto depende da gente? O quanto depende de mim, o quanto depende de você, o quanto depende das pessoas para que isso acabe o mais rápido possível. Porque o vírus morre se ele não tem hospedeiro. Ele morre sozinho. Então a gente tem que deixar ele sozinho, a gente não pode ficar levando ele para lá e para cá porque ele não tem pernas, né? É a gente que fica levando ele para lá e para cá, é a gente que faz com que as outras pessoas também possam se contaminar ou não. E aí vem a grande escolha do ficar em casa salva vidas. E você é responsável pela sua, mas também é responsável por todas as vidas que você toca no mundo. Você não é responsável apenas por si só, né? Porque se você contaminar alguém e souber que você contaminou alguém, você vai dormir ainda? Será? Então isso que eu fico pensando, assim, a nossa responsabilidade ela é muito maior do que a gente imaginava. E até então talvez isso não aparecesse na nossa sociedade, né? Da forma que estava. E os egoístas são aqueles que realmente eles se perdem na sua própria angústia, no seu próprio medo. Eles se perdem de uma forma muito concreta, porque eles saem no desespero comprando tudo, comprando todo o papel higiênico, todos os mantimentos, e nem sabem o que vão fazer com aquilo depois. Por quê? Porque eles ficaram capturados pela amígdala cerebral. Eles ficaram capturados por uma angústia que os invadiu. Eles simplesmente reagiram de uma forma instintiva, pelo medo. E quando tu fica nessa de luta ou fuga, tu fica buscando informação e tu fica pensando só nisso, e tu pensa muito em morte e tudo mais, tu não sai disso. Tu não acha alternativas porque tu não consegue pensar. Então tu precisa parar com esse mecanismo do medo, voltar a ti, te recompor e pensar que sim, existem alternativas, sim, a vida vai voltar ao normal. Mas agora é o momento do mínimo estrago, é o mínimo dano possível, que é o ficar em casa e aproveitar esse tempo para fazer da melhor forma aquilo que você precisa fazer. Várias coisas que daria para fazer nesse momento que a gente está em pausa. Uma pausa de vida, não é uma pausa para sempre. É uma pausa de vida para a vida se recompor. Acho que como foi, enfim, nas águas de Veneza, como está sendo, né, no mundo inteiro. Não é você que está em casa, coitadinho, sozinho, sofrendo. É a humanidade inteira. Pensa no que você pode fazer de produtivo para a sua vida e para os demais. Se você tem empresa, se você tem negócio, já pensa o que você precisa aprender, o que você vai poder reinventar, como é que você vai levantar o seu negócio quando tudo isso acabar. Procura estudar, procura se informar, procura se reestabelecer, se revitalizar. E não ficar dominado pelo medo, porque o medo não te ajuda.
O medo simplesmente te deixa em um lugar instintivo de apavoramento em que tu não consegue sair do lugar. Eu vou fazer outros vídeos para ajudar vocês a passar por esse momento. Hoje era um sacudidão mesmo, esse era o objetivo para quem ainda não caiu a ficha e para quem caiu a ficha continuar firme, que a gente vai passar por isso e eu vejo vocês semana que vem. Ótima semana! Amanhã tem live às 10 horas no Insta com a Paula Corso e também espero vocês lá. Um abraço, gente! Até semana que vem. Fortes, firmes e fazendo com que a vida continue nesse planeta.